A paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco, meu nome é Herberson. Neste vídeo eu vou comentar a lição aí número 11 da revista CPAD, lição de adultos, que traz como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Bem, você que usa a revista da CPAD, esta revista aqui, ó, que nós estamos estudando Efésios, né? Então a gente está aí na lição 11, eu acredito que você está acompanhando as lições, mesmo diante da pandemia, onde não está acontecendo o EBD em muitas igrejas. Eu acho que está voltando agora algumas igrejas, mas não estava acontecendo. Mesmo assim, aconteceu online, né? Eu acredito que você tenha acompanhado uma lição maravilhosa que estamos aprendendo esta carta do apóstolo Paulo, que foi escrita não somente para a igreja de Éfeso, mas escreveu também para todas as igrejas de Cristo, inclusive para nós nos dias de hoje. Então a gente está aqui aprendendo mais sobre esta carta maravilhosa. E esta lição, ela comenta o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. São apenas 4 versículos. Tem também na leitura bíblica em classe o texto de Colossenses 1, 9 a 12. Efésios e Colossenses foram escritos basicamente na mesma época. Então a gente tem aqui dois textos que têm muita relação um com o outro. Bem, eu gostaria só de pedir desculpas por não ter gravado o vídeo de destaque da semana passada, porque semana passada a gente estava trabalhando em cima da nossa revista para o terceiro trimestre. A gente vai publicar uma revista própria sobre escatologia, então você que quer aprender sobre escatologia é uma grande oportunidade, mesmo que você não use a nossa revista, você pode baixá-la, ela vai ser totalmente gratuita em PDF, você pode baixar esta revista e adquirir também os slides. Então a gente estava um pouco ocupado com a produção da revista e aí disponibilizamos também semana passada uma versão preliminar para você ver a qualidade. Então se você não baixou ainda, você pode baixar, tem no site do EBD em Foco, na descrição desse vídeo eu vou colocar também o link para você ver a qualidade da revista, do conteúdo, ter uma noção de qual vai ser o conteúdo. Então por causa do tempo, né, a gente não gravou o vídeo de destaque da semana passada, porque a gente estava um tempo 100% dedicado na produção da revista. Bem, mas nessa semana aqui vamos gravar este vídeo de destaque, então para quem não sabe, o vídeo de destaque ele não passa toda a lição, o vídeo onde eu comento toda a lição, tópico e subtópico, o vídeo que eu posto na segunda-feira usando o slide. Então você pode também acessar esse vídeo aí no canal. Eu vou destacar aqui os pontos mais importantes desta lição. Então aqui é justamente o que está no título desta lição. O que está no título? Humildade, mansidão e longanimidade. Esse é o objetivo desta lição, é explicar cada uma dessas virtudes aqui, que está relacionado com a unidade. Na verdade, se a gente for parar para observar, existem muito mais virtudes. Paulo ele detalha um pouco mais lá em Gálatas 5:22, onde ele fala do fruto do Espírito. Então, além, no caso lá ele fala de mansidão, longanimidade, né? Lá ele não coloca humildade, por exemplo. A humildade entrou aqui, mas lá entra também amor, entra paz, enfim. A gente tem que entender uma coisa, o objetivo, quando Paulo faz essas listas, o objetivo não é fazer uma lista completa. Temos aqui todas as virtudes necessárias para que a igreja vive unidade, para que o cristão realmente mostre que ele é crente, enfim, né, que ele tem o Espírito Santo. O objetivo não tá? A lista de dons também, tem gente que acha que os dons do Espírito só tem aquela lista, na verdade não é bem assim. O que a gente precisa entender é que essas virtudes e coisas parecidas com elas também fazem parte, né, do que o Espírito Santo vai produzir em nós. Tá? E isso promove a unidade da igreja. Tá? O que Paulo está escrevendo aqui no capítulo 4 é falando da unidade do corpo de Cristo. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver um títulozinho em cima. Esse título não foi colocado por Paulo, mas alguém que leu, entendeu esse contexto e colocou esse título nesse sentido. Tá? Então, quando a gente lê essa passagem, mais na frente ele fala assim, ó, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai. Então, assim, essa é a ideia do texto, mostrar unidade. Paulo seleciona essas 3 virtudes aqui, mas não são apenas essas virtudes que vão promover a unidade do corpo de Cristo, outras virtudes parecidas, né? Então a gente pode até explorar isso um pouco mais. Dentro da lição, o escritor da revista ele fala um pouco disso, né? Ele vai colocar aqui
ele vai detalhar, né, por exemplo, no tópico 3.1, longanimidade. A palavra longanimidade ela não é muito comum na nossa língua, mas ela é mesmo que paciência, né? Ela traz essa ideia de uma paciência um pouco mais profunda, né? E aí ele coloca assim, ó, paciência, tolerância, constância são sinônimos desta palavra. Então a gente não precisa ficar preso, né, a essas três virtudes aqui, mas a gente pode expandir isso e entender isso de uma forma mais ampla. Mas vamos lá, vamos comentar cada uma aqui, que é o que está aqui na nossa revista, o que está no texto bíblico, né? Eu estou aqui com a NVI, fala assim, ó, o 4.2, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Então a NVI ela traduz um pouco diferente, humildes e dóceis. A palavra mansidão ela traduz como dócil, né? Então aqui na tradução que está aqui na revista, eu acho que é a Almeida Revista Atualizada, fala assim, com toda humildade, mansidão e longanimidade. Então, o que a gente observa é que a tradução pode variar, mas a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma. E o que é humildade, né? Quando a gente fala de humildade, bem, como você já deve ter lido na revista, tem aqui alguns exemplos e tudo mais, eu vou trazer algo diferente, algo a mais, que está aqui no livro do Hernando Dias Lopes, comentando Efésios. Tá? Hernando Dias Lopes, apesar dele ser reformado, não é assembleiano, mas é um grande pastor, para mim, um grande intérprete da Bíblia. Ele tem muitos comentários, eu gosto muito dos comentários dele, tá? Que são comentários bem acessíveis, são comentários voltados mesmo para a igreja. Então, ele coloca assim no seu livro, humildade representa por Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo e o eu em último lugar. Tá? Então coloca aqui a questão da humildade. Né? A pessoa que tem humildade, ela não pensa nela primeiro, para depois pensar nos outros. Não. Primeiro ela coloca Cristo, depois as pessoas e por último ela. Então a pessoa fica, né, a pessoa em si ela se coloca em último lugar. Ele cita aqui William Barclay, né, o Barclay, que ele fala o seguinte, que a humildade ela tem algumas fontes. Quais são as fontes da humildade? Primeiro, nós reconhecermos que nós somos pó, tá? Primeiro, por aí, começa por aí. Tem gente que acha que é imortal, que quer passar por cima dos outros, que quer ser melhor do que os outros e que merece o melhor, e enfim, os outros é que se dane. Tem gente que pensa assim, mas quando o ser humano para refletir que ele veio do pó e vai voltar para o pó, e o fim de todos é igual, Eclesiastes diz muito isso, todo mundo vai ter o mesmo fim, isso é óbvio também, todo mundo sabe disso, então, tanto rico como pobre, tanto doutor como o analfabeto, todo mundo tem o mesmo fim. Quando o homem para pensar nisso, ele entende que ele não é nada. Tá? Então isso aí já é uma fonte para que nós possamos reconhecer que nós não somos nada, e isso faz, né, com que nós tenhamos essa atitude de humildade. A outra fonte que fala o seguinte, do confronto da própria vida com a vida de Cristo, à luz das exigências de Deus. Então, quando a gente começa a comparar a nossa vida com a vida de Cristo, a gente vê que a gente não é nada, a gente não faz nada. Tá? Então, a gente não tem... o nosso parâmetro é Cristo. Eu tenho que me comparar com Cristo, eu não tenho que me comparar com o meu irmão aqui. Eu tenho que me comparar com Cristo. E se eu tiver que me comparar com alguém da terra que não seja Cristo, eu tenho que me comparar comigo mesmo. Como que eu era no passado, como que eu sou hoje. Então eu não tenho que nada de ficar me comparando com outras pessoas. Mas quando eu me comparo com Cristo, eu vejo que eu não sou nada. Então eu tenho que imitar a Cristo. Então aí uma fonte de humildade também. E terceiro, da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Então a questão de nós reconhecermos que nós dependemos de Deus para tudo. Deus, Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele fornece tudo aquilo que a gente precisa. Tem que ficar muito claro isso. Tá? Se você tem um emprego, se você tem uma casa, se você tem um carro, não importa o que você tem, foi Deus que te deu. Entenda que tudo que você tem foi Deus que te deu. Quando a pessoa ela é arrogante, ela não tem humildade, ela fala, eu conquistei com o meu suor, com o meu esforço, Deus não tem nada a ver com isso. Ela começa a se exaltar, ela esquece de Deus, né? Ela nem cita Deus. Ela começa a achar que é somente por causa do seu esforço. É claro que todo mundo tem que se esforçar, mas a gente tem que entender, né, que é Deus que fornece, é Deus que dá. Tá? Se Deus, tem o Salmo, né, eu não me lembro exatamente aqui, mas se Deus não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então,
Tá lá a sentinela, tá lá o vigia, vigiando para ninguém entrar na cidade, mas se Deus não está dando a proteção, ele está lá em vão. Então a gente tem que pensar da seguinte forma: eu trabalho, eu faço tudo, mas é Deus que fornece tudo para mim. Então quando eu começo a pensar dessa forma, isso desenvolve o que a gente chama de fato de humildade. E por que a humildade traz a unidade para a igreja? Mais na frente, Paulo escreve aqui aos Filipenses, capítulo 2, ele fala assim, ó, eu acho que eu vou ler aqui o texto um pouco mais completo e você vai meditando aí. Fala assim, ó, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Observe só, Paulo está falando o quê? De unidade. A igreja tem que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, né, um só espírito e uma só atitude. Essa questão do mesmo modo de pensar, a gente não pode confundir isso aqui para dizer assim, todo mundo tem que pensar igual, né? Tipo, igreja, sei lá, tem alguém que faz uma lavagem cerebral e todo mundo pensa igual e ninguém pensa diferente, não tem divergência, não tem reflexão sobre as coisas que são propostas. Não é bem assim. Não é isso, tá? A igreja não é um local de pessoas alienadas. Tá? A igreja tem que ter, sim, pessoas com pensamentos divergentes, com ideias diferentes, com questionamentos, tem que levantar questionamentos. No entanto, o que Paulo está querendo dizer aqui é, quando a gente tem o mesmo propósito, mesmo que os nossos pensamentos são divergentes, a gente pensa o quê? Em Cristo. Está focado o quê? Seguir a Cristo. Tá? O meu pensamento pode divergir do seu. Talvez, em relação à escatologia, eu posso pensar de uma forma, você pensa da outra forma. Com relação à salvação, eu posso ter um modo de pensar com relação à salvação, o outro pode ter o outro, um é calvinista, outro é arminiano. Mas, enfim, esses tipos de divergências não devem fazer com que a igreja entre em confusão, se divida, fica dividido por causa de uma doutrina. Eu já vi relatos de pessoas que vão na porrada, porque estão debatendo algum tipo de doutrina, totalmente sem sentido. Então, assim, por mais que tenham pensamentos divergentes, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é chegar no céu através de Cristo. Tá? Aí fala assim, ó, terceiro versículo, Filipenses 2, né, que eu estou lendo. Aí eu comecei do versículo 1, 2, agora o 3. Não façam por ambição egoísta ou por vontade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Tá? Isso falta muito no meio da igreja. Jesus falou isso e Paulo reforça isso aqui. Né? Considere o outro superior a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, uma igreja onde as pessoas não são humildes, e cada um está cuidando do seu interesse. Não pensa no interesse do outro. Isso aqui, eu lembro até de uma história que me contaram, é claro, uma história fictícia, não tem nada a ver com a realidade. Segundo o amigo meu, ele foi na igreja e o padre contou essa história, mas ela é assim. Diz que no inferno e no céu tinha uma mesa, a mesma mesa, igual. Tá? Uma mesa muito grande com muita comida. E todo mundo tinha para comer um garfo gigante, grandão, que a pessoa pegava o garfo e não conseguia colocar o garfo na boca. Tá? Ninguém conseguia comer. E no céu estava todo mundo farto, todo mundo de barriga cheia. E no inferno estava todo mundo passando fome, morrendo de fome com aquela mesa farta. Qual era a diferença? A diferença é que no céu as pessoas eram humildes, amorosas e ajudavam uns aos outros. Então um pegava a comida com o prato e colocava na boca do outro. O outro pegava e colocava na boca dele. E aí todo mundo se alimentava. Mas no inferno as pessoas eram egoístas, orgulhosas e queriam se alimentar e não alimentar o outro. E aí todo mundo passava fome. É claro que é uma história fictícia, né? Mas ela traz uma lição. A gente entende que o que Paulo está falando é, nós temos que cuidar não somente dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí Paulo, ele continua aqui a sua explicação e fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E aí, o que Cristo fez? Aí ele fala assim, ó, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Paulo coloca Cristo como nosso maior exemplo de humildade.
que era o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mesmo assim ele se fez homem, se fez servo, e a gente olhar para a vida de Cristo lavando pés dos discípulos, andando com leprosos, com pobres, com pecadores, prostitutas, enfim. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, está aqui, dessa forma, da forma mais simples possível. Em momentos que ele poderia fazer cair fogo do céu, consumir as pessoas que estavam perseguindo ele, ele não fez isso, ele tinha essa capacidade. Os discípulos chegam até a pedir um momento para Jesus fazer isso, mas ele não faz. Justamente isso, porque ele quer dar o exemplo de humildade. Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão a ser cumprida. Então ele pensa somente na sua missão e para cumprir a sua missão. Da mesma forma somos nós. Diante de tudo que acontece, às vezes dá vontade de partir para cima, de se exaltar, de mostrar que a gente tem a capacidade e tudo mais. No entanto, a gente tem que entender que nós temos um propósito, que é chegar no céu, viver em união aqui nesta terra. Nós temos uma missão para cumprir aqui nessa terra, para chegarmos além, ir além dessa vida aqui nessa terra. Então, diante de tudo isso, a gente tem que seguir o exemplo de Cristo e ser humilde. Amém? Então eu me alonguei um pouco aqui nessa primeira parte, mas eu acredito que ficou bem claro. Então vamos para a próxima virtude, que é mansidão. Tá? Paulo fala aqui que nós temos que ter também mansidão, que isso promove a unidade. E o Hernando Dias Lopes vai falar assim: uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos, nem reivindica sua própria importância ou autoridade. Tá? Então, ele fala assim, na verdade uma pessoa mansa abre mão de seus direitos. Uma pessoa mansa, diante de uma situação, de uma circunstância que está trazendo uma certa confusão, ela abre mão. Ela fala assim, não, eu tenho autoridade, eu tenho direito, mas em prol da unidade eu vou ficar calado. Eu vou deixar a poeira baixar, eu vou esperar, respira, espera passar para depois conversar, resolver a situação. Então a pessoa mansa ela vai pensar assim. Aqui temos alguns exemplos de mansidão. Abraão, por exemplo, foi um grande exemplo de mansidão. Ele deixou Ló fazer a escolha em vez dele escolher. Ele falou, Ló, isso tu escolhe. Se tu escolher para cá, a terra de cá, eu fico com a de cá. Então Ló vai e escolhe a terra que mais bela aos seus olhos, enfim. Depois tem alguns problemas com isso. A gente tem também Moisés, que foi chamado do homem mais manso da terra. Na verdade, se a gente olhar a vida de Moisés, antes dele ter um encontro com Deus, ele não era muito manso. A gente vê até que ele comete um assassinato, ele mata um homem e tal, um egípcio lá, enterra na areia, enfim. E depois a gente vê Moisés com um espírito de mansidão. Então a gente entende que isso ele não foi algo que ele obteve naturalmente, mas foi Deus que colocou isso na vida dele. E a gente tem o exemplo de Cristo também, que foi também um nosso maior exemplo de mansidão. Dentre as várias circunstâncias, situações que aconteceram ali com Jesus, ele demonstrou a mansidão, a perseguição que ele sofria e tudo mais. A gente tem o exemplo ali que Jesus quebra as mesas lá dos cambistas no templo. Isso mostra também que a mansidão não significa que você vai ser aquela pessoa babaca, que todo mundo vai passar por cima, vai fazer o que quer. Não é bem isso. Eu vejo até que mansidão tem a ver com controle emocional. A pessoa tem aquele controle, ela não explode diante de qualquer circunstância. No caso de Jesus lá no templo, já foi uma ofensa que ele viu a Deus, principalmente porque lá o mercado estava muito relacionado à questão do sacrifício. Porque o sacrifício a pessoa trazia de casa um animal que ela tinha, que ela comprava, ela adquiria em casa, era algo que realmente o sacrifício começava de casa. E lá não, a pessoa estava bagunçado o negócio, a pessoa ia para o templo de boa, chegava lá, comprava um animal e ia lá e fazia o sacrifício. Então essa ofensa a Deus foi que Jesus ele quebrou tudo lá justamente para mostrar que não é bem assim, até mesmo se a gente for fazer uma análise mais profunda dessa passagem, tem a ver com o próprio sacrifício de Cristo. Mas enfim, a gente entende que ali não é Jesus deixando de ser manso, não é bem assim. Mas enfim, a mansidão é uma virtude, está relacionada também com a humildade, e esta virtude ela promove a unidade à igreja. Quando eu falo igreja, estou me referindo a todos os crentes, todos os salvos, o relacionamento da comunidade cristã como um todo
Então a gente entende que a comunidade local, a gente entende isso, comunidade local, e a comunidade de todos os salvos. Então a mansidão ela é algo realmente necessário para promover a unidade da igreja. E por último, a paciência. Então a palavra paciência, longanimidade, do grego, né, macrotímia. A palavra macro, geralmente do grego, ela tem a intenção de intensificar. Macro é de grande, né, tudo que é macro. Né? Quando a gente fala hoje na nossa língua, né, macro e micro. Macro é algo muito grande, né, macroscópio e microscópio. Então algo micro é pequeno. Tá? Então essa macrotímia, ou seja, é uma grande paciência, né, uma paciência realmente é uma virtude cristã, exclusivamente cristã. Vale ressaltar que humildade, mansidão, paciência, essas virtudes para os pagãos era algo assim, não era considerado uma virtude, era considerado um defeito. No cristianismo, com Cristo, é que essas atitudes elas vão tomar esse nível de virtude, de algo bom. É Cristo que vai colocar, né, a mansidão, a paciência, a humildade como algo que Deus agrada. Então, esta palavra quer dizer aguentar com paciência pessoas provocadoras. Né? Então, realmente acontece muito de as pessoas provocarem a gente não tem paciência, a gente perde logo a paciência. No mundo de hoje, na verdade, tudo para nós tem que ser rápido. Né? Um computador, um celular, uma espera, em qualquer lugar tem que ser muito rápido. Geralmente nós não temos paciência. Tá? E isso acaba sendo levado para as relações. Então a gente tem que entender que as relações elas exigem essa paciência, essa longanimidade, que é um atributo divino também. Deus é paciente. E aí Paulo ele vai encerrar aqui essa perícope. Deixa eu pegar aqui a revista para a gente seguir a linguagem da revista. Ele fala assim, suportando-vos, o versículo 2, uns aos outros em amor. Tá? Aí essa palavra suportar, até eu segui o que o escritor da revista colocou, e no meu primeiro vídeo eu até fiz um comentário sobre essa questão de suportar, só que não ficou muito bom, pelo menos eu não considerei muito bom. Eu quero dar uma melhorada nisso aqui. Tá? Eu vou seguir aqui a linha do Hernán Dias Lopes, que ele fala aqui, ó, a palavra suportar não é aguentar o outro com resignação, mas servir de amparo e suporte para o outro. Então, suportar não é, meu Deus, tem que suportar esse irmão, não aguento mais. Não é assim. Suportar o irmão está passando dificuldade, irmão, estou aqui do teu lado para te dar o suporte para aquilo que você precisa. Até mesmo porque na aula anterior a gente falou de amor, e eu sempre falo, quando eu falo de amor, amor é uma atitude, exige algo prático, uma atitude que, enfim, né, se a atitude é prático, você decide. Tem a ver com isso também, você toma a decisão de amar. Aí quando você toma a decisão de amar, você dá suporte para quem precisa. Então, juntando tudo isso, a igreja vive em unidade. E aí Paulo, por isso que no próximo versículo, Paulo fala, né, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e ele começa, um só corpo, um só Espírito, tal. Então, aqui a ideia é, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai produzir o fruto do Espírito, você vai ser uma pessoa que vai ter essas virtudes, e se você tem essas virtudes, você consegue viver em união aí com seus irmãos. Agora, se você não tem essas virtudes, tem dois problemas. Ou, quem sabe, você não tem o Espírito Santo, um problema soteriológico, você precisa entender da salvação e crer em Jesus como Salvador, ou, quem sabe, você não está desenvolvendo, você é crente, é salvo, tem o Espírito Santo, mas não está desenvolvendo essas virtudes, não está pedindo, orando, pedindo para Deus te transformar, fazer você ser mais humilde, paciente, manso, enfim, né, todas as virtudes do fruto do Espírito Santo você pode pedir a Deus e desenvolver essas virtudes na sua vida como um todo. Amém? Então eu espero que você tenha compreendido esta aula. É uma aula muito boa porque Paulo ele começa assim, o conteúdo em si, né? Não estou dizendo que a minha aula em si foi boa, não sei se foi boa, você que vai decidir se foi boa ou não. Mas o conteúdo é muito bom porque volta para a vida prática da igreja. A partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo ele começa a trazer aplicações práticas de toda aquela teologia que ele explicou no capítulo 1, 2 e 3. Então, o capítulo 1, 2 e 3 é bem teológico.
Mas no capítulo 4 em diante, muitas aplicações práticas. Então, aqui a gente tem que começar a prestar atenção e olhar como que a gente está vivendo e como que a gente pode melhorar, né? Porque a ideia é essa, que nós possamos melhorar cada vez mais. O objetivo é imitar a Cristo, né? E a gente olha para Ele, todas essas virtudes estão nele. Tudo aponta para Cristo, todas as virtudes estão nele. Como que eu faço para imitar a Cristo? Vamos ler a Bíblia, vamos estudar sobre Ele, vamos aprender sobre Ele, vamos nos relacionar com Ele, vamos orar, buscar mais conhecer de Cristo. Esse é o objetivo da vida cristã, porque conhecendo Cristo a gente consegue conviver bem com todos os irmãos. Amém? Então eu encerro aqui. Não deixe de compartilhar este conteúdo, este vídeo, e também deixe seu comentário. Você pode tirar dúvidas aí no comentário. E acesse também o site ebdenfoco.com.